Santuário São Francisco das Chagas, 70 anos de graça, paz e bem. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou num dos maiores complexos católicos dedicado a São Francisco das Chagas, os franciscanos de Juazeiro do Norte. Vamos navegar pela história? Vem comigo! A área ocupada pelos capuchinhos em Juazeiro do Norte, compreendida por cerca de 30 mil metros quadrados, foi doada por Odílio Figueiredo aos frades. Antes de ser igreja e santuário, foi um estádio de futebol chamado de Estádio Getúlio Vargas. O estabelecimento dos capuchinhos em Juazeiro do Norte foi motivado pela atuação dos capuchinhos lombardos e também pelo legado do imóvel que o padre Cícero deixou em testamento para servir de convento de religiosos. Em 29 de julho de 1949, com a chegada de Frei Teobaldo de Monticelli e Frei Bernardo de Viçosa, que ocuparam provisoriamente o sobrado localizado na Rua São José, entre os números 120 e 125, onde funciona hoje um abrigo de idosos e que foi residência do padre Cícero. Em dezembro do mesmo ano, foi construída uma fraternidade mais organizada, tendo Frei Mirócles de Souzago como superior. Os capuchinhos lombardos sonhavam com a realização de um grande projeto para o sonhado santuário de fé. Um grandioso templo, tendo defronte uma grande praça cercada de colunatas, do centro da qual São Francisco das Chagas abençoasse o povo sofrido do Nordeste, possuindo, de um lado, a residência dos missionários, e do outro, um seminário por trás várias instâncias, como escola, ambulatório, dispensário, casa de anciões, acolhida de romeiros e outras obras em benefício da população pobre. Dom Francisco de Assis Pires, segundo bispo da Diocese do Crato, entregou o terreno aos frades para que fosse realizado o projeto de autoria do engenheiro e construtor Frei Francisco de Milão. Em 6 de janeiro de 1950, às 19h30, após o lançamento da pedra fundamental do convento e santuário dos Capuchinhos, Monsenhor Joviniano Barreto, à época vigário da Igreja de Nossa Senhora das Dores, foi brutalmente ceifado em praça pública, com uma peixeirada que lhe atravessou. Os populares contam que o motivo foi que um homem queria a todo custo que o Monsenhor Joviniano fizesse um casamento dele com mulher já casada. Essa tentativa de ceifar a vida do Monsenhor já tinha sido planejada quando, no Natal, o homem se preparou para fazer tal ato brutal durante uma celebração lá na Matriz, mas sem sucesso, já que o celebrante daquela noite foi outro padre. Em homenagem ao Monsenhor Joviniano, há uma praça de frente ao santuário com o seu nome. As obras do convento e santuário tomaram impulso em fevereiro de 1951, com a chegada do Frei Francisco de Chiaravalle, engenheiro e responsável pela execução do projeto. Já em 24 de setembro de 1954, a família Capuchinha transfere-se de sua residência da Rua São José para o novo convento que ainda estava em construção. Em 6 de outubro do mesmo ano, os sinos destinados à torre foram embarcados em Gênova, na Itália, no transatlântico Augustus, com destino a Juazeiro do Norte. Devido à grandiosidade da obra, a inauguração com bênção do santuário por Dom Emiliano Lonati aconteceu em 6 de fevereiro de 1956. A igreja é feita em puro estilo romano-lombardo em forma de cruz, com 57 metros de comprimento e nos braços 40 metros de largura, com 3 naves separadas por colunas, tendo ao canto esquerdo e externo da cruz um campanário de 50 metros de altura. A torre do Santuário São Francisco, com um carrilhão de 8 sinos consagrados em 6 de janeiro de 1955. A conclusão das obras materiais do santuário representou o início do apostolado religioso dos missionários no Cariri. A atual Escola de São Francisco foi inaugurada no Superiorato de Frei Francisco de Chiaravalle, em 29 de julho de 1962.
Ganhou ampliação durante a guardiania do Frei Jesualdo de Cológno. Até 1996, a escola funcionou sob a administração dos capuchinhos, com apoio do Estado e do município, que forneciam os professores e materiais escolares. A partir de 1997, a escola passou a um regime totalmente particular. Em 1959, foi aprovada a ideia de organizar um pré-seminário em Juazeiro do Norte. A inauguração deu-se em 13 de março de 1960, para onde foi transferido de Messejana o curso elementar, que se junta a outro grupo de candidatos já existentes sob a orientação de Frei Antônio de Jardim. Frei Guido de Boa Viagem foi o primeiro diretor disciplinar. Em 1965, o juvenato é transferido para Juazeiro do Norte, tendo Adalberto como diretor. A partir de 1995, o governo providencial achou por bem colocar no convento de Juazeiro do Norte os concluentes do 2º grau para fazerem o curso de filosofia do Seminário do Crato. Os frades capuchinhos do santuário dão assistência para a Ordem Franciscana Secular, que teve início em 18 de agosto de 1951, e Juventude Franciscana. Voltando a falar sobre a igreja, o santuário possui uma riqueza em detalhes que impressionam a todos que visitam o espaço. Desde o seu teto com o nome de falecidos, as imagens sacras como a de Santo Antônio, Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, São José e a imagem de São Francisco que fica no altar-mor, trazida de Gênova, na Itália. Na área externa do santuário, temos a Praça das Almas, que simula a Praça de São Pedro do Vaticano. Possui um passeio que circula o santuário por fora, constituído por 224 colunas que sustentam o piso superior, e dá ao visitante uma vista panorâmica e privilegiada de Juazeiro. Já no centro da praça há mais uma imagem de São Francisco. Esta, toda em bronze, foi feita em Milão, na Itália, através de uma campanha de doação de restos de materiais de túmulos com ligas metálicas. Um homem fez uma forma e desta saíram 2 imagens, a que está aqui em Juazeiro do Norte e a outra em Milão. É por isso que se chama Praça e Passeio das Almas, em homenagem aos falecidos que tiveram materiais doados pelos seus familiares para a construção das imagens. A torre, como foi falada, possui 50 metros de altura, com 8 sinos e sistema de som que transmite celebrações eucarísticas. Antigamente, os sinos tocavam marcando as horas. Também era possível ouvir um pouco do hino de São Francisco. Hoje, os badalos entoam para a chamada das missas e também para alertar a comunidade sobre os comunicados internos. À frente da igreja temos 4 imagens sacras. São os apóstolos que representam o Novo Testamento: João, Marcos, Mateus e Lucas. Acima, há o símbolo franciscano com a frase Pax et Bonum, que significa paz e bem, e a cruz pátria ainda mais acima. Vista por fora, temos a cúpula com um anjo segurando uma trombeta, simbolizando a chamada do Evangelho. No passado, era comum usar trombeta para a chamada das celebrações eucarísticas. Posteriormente, vieram os sinos, e cada sino é dedicado a um anjo. Ao lado direito, tínhamos a lojinha de artigos religiosos. Hoje é a livraria e editora Nova Aliança. Já do lado esquerdo, há um auditório chamado de Frei Jesualdo de Cológno e a secretaria paroquial. Na parte dos fundos do santuário, considerado também quintal, temos uma gruta consagrada a Nossa Senhora de Lourdes, com uma fonte d'água muito visitada pelos romeiros, que a considera como água sagrada. Além do templo, a área possui um espaço que era o Seminário e Escola Santo Antônio, antigo asilo de idosos, centro de apoio aos romeiros e estacionamento, Colégio São Francisco e uma enorme praça, a Praça das Almas, capaz de abrigar até 50.000 fiéis. E todas as quartas-feiras temos a Hora da Graça a São Francisco,
Momento de adoração ao Santíssimo criado por Frei Damião de Bozano em uma das suas passagens por Juazeiro do Norte. Atualmente, a paróquia possui as comunidades Divina Misericórdia, Rainha da Paz, Santa Luzia, Imaculada Conceição, Santa Clara, Santa Cecília e Sagrada Família, além do Terço dos Homens com o grupo da Mãe Rainha. E o buzinaço dos romeiros ali na Praça das Almas, arrodeando a estátua de São Francisco. Lindo demais, né não? É uma demonstração de fé do povo nordestino para com a sua religiosidade. Geralmente são dadas entre 3 e 7 voltas. 3 por representar a Trindade Santa e 7 por ser um número bíblico. Muitos justificam que este movimento se dá por gratidão e renovação dos seus votos de fé. Foi o Santuário São Francisco quem impulsionou o crescimento de 2 grandes bairros de Juazeiro do Norte, o Pirajá e o próprio Franciscanos. Este possui 3.615 residências, com 12.390 pessoas, dados do IBGE de 2010. Somos chamados a celebrar o jubileu comemorar 70 anos de trabalho e missão na terra da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão. Paz e bem!